Bem, irmãos, nós começamos o estudo sobre o temor a Deus. Hoje é nosso quarto estudo sobre temor a Deus e nós vamos começar em Provérbios capítulo 1, versículo 7, como temos feito. Provérbios capítulo 1 e o versículo 7. Temos falado de algumas dificuldades e hoje nós vamos continuar na definição do temor, conforme o entendimento bíblico. Temor do Senhor, diz o versículo 7, é o princípio do conhecimento. Os loucos desprezam a sabedoria e a instrução. Então nós vimos que o temor de Deus, ele é a alma da pessoa piedosa, da alma que se interessa por Deus. A pessoa se interessa por Deus porque ela teme a Deus. E nós começamos então a verificar o significado, segundo as Escrituras, esse é o nosso objetivo, do temor a Deus. Como que o Espírito Santo usou a palavra temor para definir o temor a Deus. Então, nós vimos, o primeiro tipo de temor descrito na Bíblia é o terror ou o pavor das consequências. Então, a pessoa ela teme em função das consequências. É aquilo que pode trazer dano ao indivíduo. Então, eu temo porque pode me causar um dano. E a segunda forma, outro tipo de medo, é a da veneração. Eu temo porque eu honro. Eu, eu temo porque eu tenho respeito. E hoje nós enfrentamos as dificuldades consequentes das mudanças de definições. E essas mudanças de definições trouxeram mudanças práticas. Um exemplo são os infratores. E você vê infratores, eles não temem a polícia. Eles não temem a justiça. Por que eles não temem? Por que eles não temem a polícia? Por que eles não temem a justiça? É comum você ver infratores de alta periculosidade rindo quando eles são pegos. Por que eles não temem? Porque não há consequências. Eles sabem que o padrão de justiça atual ele não impõe consequências. Então, no dia seguinte, muito provavelmente ele estará solto. Ele não tem temor, ele sabe que o que ele faz não receberá a justa punição. Eu me lembro muito do meu pai quando eu era pequeno. E nós o temíamos porque nós sabíamos que se o desobedecêssemos, haveria consequências. Então, se não há consequências, e é por isso que a Bíblia fala do castigo físico, né? Eu já vi muitos pais falando, eu nunca levantei a mão, nunca corrigi fisicamente meu filho. É desobediência à palavra de Deus, porque é o primeiro momento em que as crianças aprendem sobre o temor das consequências, né? Então, nós temos o hábito em casa de ensinarmos um provérbio, né? E Abner não está acordado, senão eu chamaria para ele repetir aqui. O freio é para o cavalo, o arreio para o jumento. E a vara? Aí ele repete. É para costas dos tolos. Isso é o que a Bíblia diz. Mas hoje nós fomos ensinados pela sociedade que as crianças não podem sofrer as consequências. Os pais não têm essa autoridade. Logo, eles não temem aos pais. Eles não conseguem temer aos pais, porque não há consequências. Como um infrator não teme a justiça. Consequentemente, não há honra, não há respeito. Eu não honro, porque eu não tenho esse temor das consequências. E nós vamos ver esse primeiro ponto hoje, primeiro aspecto
esse pavor das consequências. É correto nós termos esse tipo de temor em relação a Deus? E qual a base bíblica para esse temor? Temer a Deus porque há consequências que podem advir de Deus. E isso vem à nossa mente também. Será que o Filho de Deus ele tem esse temor das consequências em relação a Deus, do julgamento, do juízo? Nós devemos temer, um cristão deve temer, mesmo que não haja, mesmo que o salvo não vá ser condenado, não há possibilidade de ele perder a salvação, mas esse temor deve permanecer, esse temor das consequências. E nós vamos começar nossa jornada, nós vamos ver 4, 5 versículos apenas hoje, mas nós vamos começar nossa jornada em Gênesis capítulo 3, versículo 10. É o primeiro exemplo de temor a Deus nas Sagradas Escrituras. Gênesis capítulo 3, versículo 10. Que diz, respondendo, não é? Adão respondendo ao Senhor. E ele disse: ouvi a tua voz soar no jardim. E temi, porque estava nu e escondido. Vamos orar. Vou pedir ao irmão Marco que nos leve a Deus uma palavra de oração pelo nosso estudo. Oremos. Ajuda no processo de santificação, Senhor, continue trabalhando em nossas vidas, nossos corações, nossas mentes. Nós estamos preparados, a Deus, para servir ao Senhor com alegria e temer a Ti, ó Pai, como os Teus servos, os Seus filhos devem realmente fazer. Em nome de Jesus. Amém. Então, esse primeiro exemplo, irmãos, é o primeiro momento em que aparece o temor a Deus. Nós já conhecemos esse cenário. Deus colocou Adão e Eva num ambiente perfeito, mas ele advertiu sobre consequências. E ele disse, no versículo 16 do capítulo 2, que ele podia comer todas essas árvores, mas uma em especial, versículo 17, a árvore do conhecimento do bem e do mal, eles não podiam comer, porque haveria consequências. E o Senhor, então, vem, depois que Eva é enganada pela serpente, porém Adão decide desobedecer a Deus e ele pergunta onde está Adão. E a resposta de Adão é: ouvi a tua voz e eu tive medo, eu estava nu, eu me escondi. Lembre, Deus havia dito, há consequências na desobediência. Então ele temeu a Deus, porque ele sabia que ele iria enfrentar as consequências. Eu temi porque o que eu fiz me levou à aversão. Eu quero fugir das consequências. Eu fiquei com medo, eu sei, eu tenho consciência disso. E a pergunta é: qualquer pessoa ou todas as pessoas devem ter esse tipo de terror em relação a Deus? Isso é ordenado pelas Sagradas Escrituras? Esse tipo de medo, de pavor pelas consequências é dominante na Bíblia? É interessante que um pregador, ele disse uma frase, eu vou parafraseá-la, né? Eu vou usar as minhas palavras para explicar o que ele disse na tradução. Ele disse assim: a única e maior essência da impiedade é não ter medo de Deus, sabendo que nós temos todos os motivos para temê-lo. Eu vou repetir, tá, irmãos? A essência de uma pessoa ímpia, a pessoa é ímpia. A essência da impiedade é não ter medo de Deus,
mesmo quando a pessoa sabe, mesmo quando a pessoa é informada, mesmo quando ela tem consciência que nós temos todas as razões para temê-lo. Imagina a cena. Adão pecou, e aí Deus vem caminhando e ele se faz de rogado, né, como se diz. Deus vem caminhando e Adão não se importa. E aí ele olha para Deus, vamos imaginar essa cena, né? Absurda. Ele olha para Deus, Deus, tudo bem? Não sentiria angústia, como se nada tivesse acontecido. Isso seria a mais descarada impiedade. Saber que Deus havia advertido a respeito da desobediência e não temer. E esse tipo de medo, irmãos, ele é apropriado para todo ser humano. Porque no íntimo, o ser humano ele sabe que há um julgamento de Deus. Ele pode se rebelar, blasfemar, zombar, mas é certo ter esse medo de Deus. Sim, há fundamento bíblico para isso. O seu modo de viver enfrentará consequências. Foi certo que Adão tivesse medo. E é certo que todo pecador deve temer a Deus dessa forma. Há consequências diante de Deus e diante da nossa existência e não termos esse relacionamento com Ele. Essa angústia, ela é real em todos os seres humanos. Eles podem lutar contra, eles podem tentar cauterizar a consciência, mas isso é só demonstração da impiedade. À medida que o ser humano ele tem essa proximidade com Deus, à medida que Deus vem cercando ele com a mensagem, cercando ele com o evangelho, mostrando a ele a verdade, isso, irmãos, vai fazendo com que o ímpio que se endurece, ele foge de Deus, ele vai fugindo de Deus, ele vai se apegando a uma vida mais ímpia. Isso é uma prova da existência de Deus. Porque as pessoas que são cercadas da mensagem do evangelho, elas se incomodam e elas fogem, elas têm essa aversão a Deus. Isso prova que Deus é real. É como se ele estivesse presente e eles não querem conversar com Deus. É o que fez Adão. Eu quero ver uma segunda passagem em Deuteronômio, capítulo 17, como referência desse aspecto de temor sendo ordenado e sendo recomendado na palavra de Deus. Deuteronômio, capítulo 17 e o versículo 13. E aqui está falando, irmãos, a respeito de uma situação em que a ordem dos juízes de Israel, que haviam sido estabelecidos por Deus, era desrespeitada. E Deus declara no versículo 13, o versículo 12 diz que aquele homem orgulhoso, aquele homem egoísta, hoje tem um termo, né? Narcisista, né? Hoje fala narcisismo, né? Narcisismo é o egocêntrico, é o egoísta, é o soberbo, só mudaram o nome. Ele não dá ouvidos ao sacerdote, ele não dá ouvido ao juiz. Deus diz que a consequência, esse homem vai morrer. Esse homem deve morrer. Você deve tirar o mal de Israel. Por que Deus estabeleceu isso, irmãos? A lei de Deus é perfeita. Eu vou explicar. A lei de Deus é perfeita. É a pena de morte. O versículo 13 fala a respeito desse temor que a sociedade deve ter, para que todo o povo ouça e tema e nunca mais se ensoberbeça. A lei de Deus é perfeita. Sabe por que na nossa sociedade os recalcitrantes, os perversos, eles não têm medo? Eu estava visitando uma empresa, saiu um grupo de homens
Irmãos, eles acenderam drogas e ficaram usando drogas na frente da empresa. Eles não têm medo das consequências. Você vai num local onde tem famílias, ali estão os pervertidos, fazendo o que eles bem entendem. Eles não têm medo das consequências. Mas a lei de Deus é perfeita, irmãos. Vamos imaginar a cena. Um grupo de jovens, colocar assim, jovens, adolescentes, começa a caminhar ali em Israel. E de repente eles sentem falta de um coleguinha. E um começa a perguntar: onde está? Onde está nosso amigo? Vocês sabem onde ele está? Aí alguém diz assim: ó, você não ouviu, não? Você não soube? O que foi que aconteceu? Ele desrespeitou a lei de Deus. Ele desrespeitou os sacerdotes. Ele desrespeitou os juízes. Ontem ele foi levado e apedrejado. Ele morreu. O que foi que ele fez? Seria a pergunta. Mas até as motivações seriam, irmãos, insignificantes diante das consequências. O problema, irmãos, do desrespeito à instituição é que eles não impõem a autoridade das consequências. Sabe o que esses jovens iam pensar? Nós não vamos fazer o que ele faz. Ou o que ele fez, melhor dizendo. Não vamos fazer o que ele fez, não. Não faça o que ele fez. Eu me lembro, né? Me lembro de meus irmãos, a gente conversando. O pai está olhando. Irmãos, bastava um olhar para nós sabermos que ele estava dizendo: se vocês continuarem, haverá consequências. Hoje nós perdemos isso, irmãos. Hoje a sociedade perdeu isso. E isso significa, irmãos, desobediência a Deus. Quando a autoridade dos pais não é respeitada. Isso é desobediência a Deus. Isso é impiedade. Isso é maldade. E Deus diz qual é o propósito disso. Para que ele seja temido. Vocês querem ver algo também interessante? Vamos ao Deuteronômio 21, versículo 19. Nós estamos colocando aqui, né, sobre sociedade, sobre jovens e filhos, irmãos, que eram rebeldes. Eu volto a dizer, já ouvi muitos, né, até membros de igreja dizendo: nunca corrigi fisicamente, como se fosse um motivo de orgulho. Irmãos, é pecado diante de Deus. Pecado. E um pecado gravíssimo, porque a autoridade dos pais foi dada por Deus para que os filhos temam as consequências. Quando os filhos não temem os pais, é porque não tem consequências. Não tem consequências, irmãos. E Deuteronômio 21, versículo 19, diz o seguinte. Versículo 18, presta atenção, irmãos. Como a lei de Deus é perfeita. Quando alguém tiver um filho, esse filho é obstinado, ele é rebelde, ele não obedece à voz de seu pai, ele não obedece à voz da sua mãe, e os pais obedientes, castigando eles, não lhes deram ouvidos, então ele foi castigado. Então seu pai e sua mãe pegarão nele, levarão aos anciãos da cidade, à porta do seu lugar, dirão aos anciãos da cidade: está vendo esse meu filho aqui? Ele é rebelde, ele é obstinado, ele não obedece, ele não dá ouvidos à nossa voz, é um comilão, é um beberrão. E todos os homens da sua cidade o apedrejarão, até que morra, e tirarás o mal do meio de ti e de todo Israel, e todo Israel ouvirá e temerá. Eu duvido qual era o pai que não corrigia o filho para que ele não fosse apedrejado. Eu duvido, irmãos. No Velho Testamento, qual era o pai que não usava vara para dizer: eu vou castigar você para que você aprenda, viu? Porque se eu deixar, você pode ser apedrejado.
Hoje não há consequência. A lei de Deus é. Deus não mudou, viu, irmãos? A graça de Deus, ela é abundante. E muitas vezes o problema dos filhos são os pais desobedecendo a Deus. Às vezes não são os filhos, são os pais que estão desobedecendo a Deus. Imagina o seguinte: um jovem começa a se comportar, ele é o esperto, ele faz o que ele quer. E na vizinhança, ele começa a falar mal do pai, da mãe, porque o meu pai é isso, a minha mãe é aquilo. Ele começa a mostrar para todo mundo que ele é o espertinho. Não respeita os pais, não respeita as mães. E os pais lutam contra ele. Ou melhor, lutam por ele, não contra, né? Por ele, lutam para corrigi-lo, para demonstrá-lo, para que ele não entre num mau caminho. Corrigem, lutam, mas ele não quer. Aí chega o dia. Cadê? Cadê o filho rebelde daquela família? Ah, o pai e a mãe obedeceram a palavra de Deus. Levaram ele para os anciãos de Israel. E ele foi apedrejado. Sabe por que Deus fala isso, irmãos? Sabe por que Deus disse isso? Versículo 21. Para tirar o mal de Israel. Você sabe por que os jovens hoje são rebeldes na nossa sociedade? Porque alguns anos atrás removeram dos pais a autoridade. E hoje nós estamos vendo uma geração desobediente, arrogante, mesquinha, egoísta, que zomba dos pais e das mães e não temem, porque não há consequências. Não há medo, não há pavor. E isso é sombrio, irmãos. Isso faz uma sociedade com um clima desastroso e um entendimento de que toda uma geração corre de braços abertos para o desastre. E a Bíblia diz assim: aquele que ama o seu filho, desde cedo faz o que, irmãos? Castiga. E o castigo físico, irmãos, não é, a Bíblia diz, não é espancar, é corrigir de forma que eles percebam a autoridade dos pais. Não é espancar, mas é um castigo real. E a Bíblia diz mais, ela diz: você vai castigar o seu filho. Não retire a vara, porque você vai dar delícias à sua alma e livrará a alma dessa criança do inferno. E esse é o objetivo maior, irmãos. Que nossos filhos reconheçam que essa autoridade ela é grandiosa em Deus. Você sabe por que a sociedade não quer isso hoje? Porque eles não querem reconhecer a autoridade de Deus. Quem é Deus? Esse Deus nem existe. Esse Deus, não temo ele. A imagem de Deus concedida aos pais, ela hoje está completamente desestruturada na sociedade em que vivemos. Mateus capítulo 10 e versículo 28. Mateus capítulo 10 e o versículo 28. É a coisa mais difícil, irmãos, para os pais, mas ela precisa ser feita. Muitas vezes, né, nós conversamos com nossos filhos e temos que dizer: se vocês tomarem esse caminho, vocês vão andar sozinhos. Nós não vamos apoiá-los. Nós não vamos sustentá-los. Vocês terão que caminhar sozinhos. E isso é entregar ao mundo, irmãos, os filhos para serem apedrejados. Não fisicamente, mas eles vão sofrer muito. Muitas vezes o problema dos filhos é a desobediência dos pais. Capítulo 10, versículo 28. E não temais os que matam o corpo, e não podem matar a alma. Temei antes daquele que pode fazer perecer no inferno a alma e o corpo. Que medo é esse, irmãos? Não é um medo de veneração, de honra.
é o medo das consequências, é o horror das consequências, é saber que Deus pode tomar você e lançar você no inferno. E ele fará isso com todos aqueles que o rejeitam, rejeitam o seu amor, fogem dele. Hebreus capítulo 4. Vamos ver aqui em Hebreus duas passagens interessantíssimas. Hebreus capítulo 4. E todas essas coisas, irmãos, que nós estamos falando, tem como objetivo ensinar a próxima geração o temor a Deus. Vocês entendem isso? Quando os pais são ordenados por Deus, quando a sociedade é ordenada por Deus a impor regras, limites e consequências, isso é evangelizar. Isso é evangelizar, irmãos. Porque as pessoas precisam entender que Deus é um Deus santo e que há consequências numa vida que se afasta da vontade dele. Então, quando nós não agimos conforme a vontade de Deus na sociedade, ou como pais, ou como pessoas de bem, ou como pessoas que querem a justiça na sociedade, nós não estamos evangelizando. Não estamos dizendo que as pessoas têm que temer Deus. Hebreus capítulo 4 e o versículo 1 diz assim: temamos, pois, e porventura, deixada a promessa de entrar no seu repouso, pareça que algum de vós fica para trás. Então, esse é o evangelismo. O apóstolo Paulo, ele está falando que nós precisamos prosseguir a instruir as pessoas a continuarem buscando o conhecimento de Jesus Cristo e que essas pessoas precisam desse compromisso inabalável. E à medida que elas começam a vacilar, que elas param, alguns irmãos são iluminados, não convertidos, são convencidos, e há muitos problemas relacionados à simplicidade de alguns, eu digo assim, a simplicidade, não a simplicidade benéfica, mas uma simplicidade que leva as pessoas a serem convencidas. Aqui a nossa igreja é melhor, o nosso batismo é o mais correto. Aqui nós pregamos melhor a palavra de Deus. Então as pessoas são convencidas. Não convertidas, elas são iluminadas. Elas se sentem bem. Mas nós devemos exortá-los. Olha, cuidado. Cuidado que se você não é convertido, você deve ficar cheio de terror. Porque experiências religiosas não é entrar no reino de Deus. Porque fidelidade à igreja ou a pessoas não significa entrar no reino de Deus. Por isso que em Hebreus capítulo 10, nós lemos no início, Hebreus capítulo 10, o versículo 26, nós lemos, e aqui eu não vou tomar muito tempo para explicar, mas é o mesmo pensamento, a mesma exortação, porque se pecamos voluntariamente, depois de termos recebido o conhecimento da verdade. O que Paulo está dizendo aqui? Iluminação. Não é receber a verdade. Este versículo não está pregando a perda da salvação. Mas as pessoas que ouvem da verdade, elas têm conhecimento, irmãos. Elas já não resta mais sacrifício pelos pecados se elas pecam voluntariamente. Ou seja, elas ouvem e não fazem caso. Não é importante para a vida delas. Elas são abençoadas com a mensagem, mas elas continuam desobedecendo voluntariamente. Elas querem fazer o contrário daquilo que chega até elas. Elas querem continuar desobedecendo a Deus. E aqui há um alerta. A Bíblia está dizendo que a pessoa que se coloca nessa situação, ela deve temer a Deus pelas consequências.
uma certa expectação, diz o versículo 27. Horrível de juízo. Ardor do fogo. Porque quebrando alguém a lei de Moisés, nós acabamos de ver. A pessoa quebrava a lei de Moisés. Pela palavra de 2 ou 3 testemunhas, ela era morta, sem misericórdia. Imagina pisar o sangue e profanar a aliança que vem pelo Filho de Deus. Imagina, irmãos, agora coloque na sua mente a situação em que muitos não querem compreender. A lei de Deus é perfeita, porque ela representa, irmãos, aquilo que Deus fará com as pessoas. Hoje nós não apedrejamos ninguém, não é mesmo? Hoje nós não apedrejamos ninguém, nós vivemos debaixo da graça, nós procuramos cuidar da igreja, não é? Na exortação. Mas lá na frente, irmãos, fogo, ardor, juízo horrível. Correto ter esse temor de Deus? Versículo 31. Horrenda coisa é cair nas mãos do Deus vivo. Então nós devemos falar para as pessoas: você escutou? 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 Não deu ouvidos. Você tem que sentir medo. Eu preguei muito ao meu pai, muito, irmãos, até o último momento. Eu já contei essa história. Ele estava morrendo de câncer. Eu disse ao meu irmão: leve o tablet, leve um computador, seja o que for, leve. E eu me lembro que hoje o programa não se usa mais, né? Chamava-se o Skype. Então a gente fazia chamadas. Hoje é o celular, né? Tinha que ter o computador ali, a câmera. Leve. E eu preguei pela última vez ao meu pai antes dele morrer 2 dias depois. E o rosto dele era de medo. Certa vez, irmãos, eu fui chamado a uma vizinha que ela já era idosa, não estava falando mais, e fui convidado a ir, e fui com a Bíblia e preguei para ela. E o rosto dela, irmãos, era de pavor. Você precisa sentir esse temor para poder enxergar a beleza da salvação. Se você não enxergar a beleza da salvação, é porque você não tem medo de Deus. Você não tem medo das consequências. Eu me lembro do meu filho aqui, né? Muitas vezes era o nosso primeiro menino e a gente muitas vezes não sabia o que fazer e aprendendo. Olhávamos para a Bíblia e íamos orar e temos que corrigi-lo. Levávamos ele para o quarto e dizíamos para ele: você sabe por que você está sendo corrigido? E ele dizia: eu sei, eu fiz coisas erradas. Você sabe por que o pai vai corrigir você? Nós dizíamos: porque o pai ama você, a mãe ama você, nós amamos você. E o corrigíamos com amor, com cuidado, para que ele sentisse, né, a nossa autoridade. E muitas vezes, irmãos, muitas vezes, eu via meu filho correr e nos abraçar e dizer: eu amo vocês. Sabe por que esse amor está esfriando o amor a Deus? Porque as pessoas não temem a Deus. Sabe por que o amor aos pais esfria? Porque não temem as consequências da autoridade paterna. E isso se reflete na sociedade, que não tem medo de Deus, porque não entende as consequências. E há uma frase maravilhosa, irmãos, que é a realidade. Antes de alguém ter certeza do céu, vai ter certeza do que, irmãos? Do inferno. Se você é um salvo, você passou por isso. Antes de alguém ter certeza do céu, certeza de salvação, essa pessoa precisa ter certeza que é condenada. Ela precisa ter certeza do inferno. Ela se tornará
como diz a Bíblia, ela não é morna. Ela sabe que ela merece a condenação, para que ela veja a beleza da salvação que há em Cristo. Isaías capítulo 28, versículo 12, nós já vimos, mas eu quero ler novamente, sempre e outras vezes que pudermos, comparado aqui esse versículo com uma mensagem do Novo Testamento. Isaías capítulo 28, e os irmãos lembrarão que nós já vimos essa passagem algumas vezes. Isaías 28, versículo 12. Isaías 28. Quando se vem esse medo, esse temor, esse pavor, a certeza da condenação, a mensagem alcança a alma, ao qual disse: este é o descanso. Dai descanso ao cansado. Isso é o refrigério. Porém não quiseste ouvir. Atos 3,19. Deus oferece descanso. Deus oferece refrigério. Deus oferece salvação. Deus, o ofendido, o santo de Israel, quer um relacionamento com o pecador. Atos capítulo 3 e o versículo 19. E as pessoas não querem ouvir. Irmãos, é uma tragédia existencial. Arrependei-vos, pois, e convertei-vos. Reconheçam o terror, a expectação do juízo, as consequências, para que sejam apagados os vossos pecados. Olhem para Jesus. E para que venham assim os tempos de refrigério pela presença do Senhor, do Salvador. E envie ele a Jesus Cristo, que já dantes foi pregado. Conheça. Tenha medo de Deus, para que você possa reconhecer a grandeza da sua salvação. E quando isso acontecer, então o pavor, o medo trarão aqui, irmãos, o refrigério pela presença de Jesus. Vamos orar. Senhor, nós, como salvos, nós passamos por um momento terrível, momento em que nossa alma, ó Deus, desesperou pela condenação do inferno. Sabíamos que éramos merecedores do mais profundo e escuro abismo existencial. Mas, ó Senhor, veio a pregação do Evangelho, a Tua palavra, Teu Santo Espírito, realizando um milagre em nossas vidas. As escamas caíram, nascemos de novo e olhamos para Jesus, o autor e consumador da nossa fé. Recebendo-o como único e suficiente Salvador, recebemos do Senhor também o perdão e a vida eterna. Nós ainda tememos ao Senhor, ainda reconhecemos que há consequências e por isso pregamos para que aqueles que ainda estão sem Cristo possam temer a Ti, ó Pai. Ajuda-nos como Pai a sermos verdadeiros representantes do Senhor na terra em amor verdadeiro. Cuida de nós para que estejamos pregando com o nosso viver. Mas também, ó Deus, realiza um milagre naqueles corações das pessoas que amamos, para que essas também possam reconhecer a expectação do juízo horrível, pois é horrenda coisa cair nas mãos de um Deus vivo como Tu és, para que sejam levados ao Calvário e arrependidos, creiam em Cristo como Salvador, único, suficiente, e recebam, como nós recebemos, perdão e vida eterna para a Tua honra e glória, em nome de Jesus. Amém.